Bom, bola de ouro encerrada, a gente tem aí algumas leituras a fazer em cima dessa lista dos 30 que terminaram ali como inclusos na premiação da revista francesa France Football. E acho que, enfim, a maioria das coisas já foi difundida em algum lugar, você está aqui provavelmente vendo isso meio que repetido, mas não custa a gente gerar esse debate. Meu nome é Eduardo Alves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu estou aqui para comentar sobre a bola de ouro. E bom, não vou nem me alongar muito aqui na introdução desse vídeo, acho que todo mundo reconhece a importância da bola de ouro, é um prêmio que condecora o melhor jogador da temporada europeia, no caso, essa atual edição condecora com relação à temporada 2024-25, ou seja, iniciada em agosto de 2024 e terminada em agosto de 2025, e ela só reconhece feitos no futebol europeu, ou seja, competições por seleções ali, não entram nesse bolo, por mais que a Euro, na verdade, entre. Mas, por exemplo, Copa América não entra, eventualmente uma Copa do Mundo também não entra. Então, enfim, é uma competição que... é um prêmio, perdão, que prioriza feitos no futebol europeu, mas que normalmente tem critérios duvidosos. Então, por exemplo, o Messi recentemente venceu o prêmio por feitos majoritariamente na Copa do Mundo, sendo que na teoria não é parte do leque de avaliações. Então, muitas vezes vira um prêmio de popularidade, mas não acho que seja o caso nessa atual premiação. Enfim, a gente teve então o Ousmane Dembélé do PSG como vencedor, primeiro prêmio dele na carreira dessa magnitude, né, individualmente falando. Ele que já tem um currículo zerado por clubes e por seleção, né? Ele é campeão da Copa do Mundo em 2018 com a França, com o PSG ele é campeão da Liga dos Campeões, é campeão mundial também, tem títulos nacionais para dar e vender, né? Normal que seja assim no PSG. Então agora chega e conquista o grande prêmio da sua carreira, muito provavelmente. Um jogador que viveu nos últimos anos uma fase de muitas baixas, né? Ele surge no futebol como um grande prospecto no Rennes da França, é vendido para o Borussia Dortmund da Alemanha, continua essa crescente, continua evoluindo muito bem, é vendido muito caro ao Barcelona, na época mais de 100 milhões de euros, chega como substituto do Neymar, na época pelo presidente José Bartomeu, que chega a afirmar, entre aspas, o Dembélé é melhor do que o Neymar, depois a gente entra nesse debate. E aí, no Barcelona vive muitas lesões, muitos problemas de saúde mesmo, e depois ele é vendido para o PSG. No PSG parece que se reencontra no seu país natal, né? E aí condecora tudo isso com uma bola de ouro. Achei um prêmio justo, Dembélé para mim foi o melhor jogador da temporada. Eu acho que o PSG tinha que ser representado nesse prêmio, foi uma temporada coletivamente muito boa. Mas se tivesse que pegar alguém individualmente, foi o Dembélé. Foi o jogador que mais produziu ofensivamente, mas não só em números, também, claro, em performances. Foi decisivo, se sobressaiu bastante, então eu acho que esse prêmio está em boas mãos. E se não ficasse com ele, ficasse com o Yamal, também não iria achar injusto. Mas eu acho que o Dembélé, na minha opinião, mereceu. Eu acho que ele reúne todas as qualidades individuais e coletivas para poder ser premiado dessa forma. E aí o segundo lugar foi justamente o Yamal. E assim, antes de tudo, cara, é importante pontuar o feito enorme que o Yamal tem para chamar de seu a partir de agora. Ele foi o segundo melhor jogador do mundo, segundo a France Football, com 18 anos de idade. Simples assim. Não tem muito o que falar. O Yamal ele foi campeão da Euro pela Espanha. Para mim foi o melhor jogador da Espanha na Euro. Teve um debate assim, não, porque ele nem foi o melhor jogador da Espanha. Para mim foi, com certeza. E no Barcelona também não tenho dúvida de que ele foi o jogador mais brilhante. Em números não foi o melhor, né? Em números foi o Rafinha, que está aqui daqui a pouco na lista também. Mas em performance e tudo mais, ele foi o melhor. E aí é o que eu falo sobre a quebra de narrativas, né, de critérios, porque outrora o prêmio priorizava números. Ele priorizava quem marcava mais gol, quem dava mais assistência, né? E, pelo que eu entendi desse atual critério, ele prioriza aqueles que estão, digamos, decidindo mais, né? Então, o Dembélé para mim está muito bem premiado. Eu e Yamal, como eu falei, se fosse ele também não teria problema nenhum. Eu acho que eles dois foram os que mais decidiram por seus clubes e seleções, respectivamente. Foram os que apresentaram o nível mais alto, eu acho que tá justo, não tem problema nenhum nisso. Acho que eles dois aqui não tem dúvida. Eu acho que todo mundo concorda que eles dois deveriam estar ali em cima, mas esse feito do Yamal, pra mim, ele marca muito. Ser um jogador que tá com 18 anos de idade e, pô, ser o segundo melhor do mundo, cara, isso é um feito pra poucos na história. Eu acho que se ele ganha a bola de ouro, ele torna-se o mais novo da história, né? Supera o Ronaldo Fenômeno, que ganhou com 20 anos pela Inter de Milão. Na verdade, como jogador da Inter de Milão, mas pelos feitos no Barcelona, né, enfim. Então, é interessante observar isso, tá? Acho que é bacana pontuar positivamente o Yamal. E aí, em terceiro lugar, chega a minha primeira discordância na lista, que é o Vitinha, meio-campista do PSG,
segundo volante português, né, enfim. E assim, o Vitinha fez uma temporada muito boa, tá? Ele destoa muito em relação a qualquer outro meio-campista do mundo na temporada. Qualquer feito que você for observar, seja drible, seja, cara, passes feitos, seja chances criadas, etc. O Vitinha tá lá. Ele foi unânime como o melhor meio-campista da temporada, não tem debate quanto a isso. Agora, terceiro lugar, pra mim, é um pouco alto. Eu acho que um jogador que sim tem um impacto muito grande, não tem como negar, mas que você coloca ele à frente, por exemplo, do Mohamed Salah, ou do próprio Rafinha, que eu mencionei há pouco aqui. Então me pareceu muito mais um pedágio, tipo assim, você botar jogadores do time que venceu a Champions e tudo. E aí o que eu volto a dizer da falta de critério, porque, por exemplo, na premiação do ano anterior, o Vinícius Júnior não foi vencedor porque não, digamos, superestimaram, entre aspas, a Champions. Deram pro Rodri, que foi eliminado precocemente da competição, e priorizaram a conquista da Euro, enfim. Então, eu realmente não sei o que dizer, pra ser sincero, mas o Vitinha, pra mim, não deveria estar ali. Eu não acho que um jogador que não tenha um impacto ofensivo tão grande mereça estar ali, a não ser que ele tenha feito uma temporada assim que, cara, não tenha como você negar. E no caso do Vitinha, tem como você negar. O Vitinha foi um grande jogador, mas não foi o grande jogador do PSG, por exemplo. Não foi o grande cara do PSG. Não foi um cara que você, digamos, tira do PSG e o PSG não ganha nada. Eu acho difícil. Eu acho que você poderia ter outros meio-campistas que não fariam tão bem quanto o Vitinha, mas que fariam acontecer também, tanto quanto. Então, pra mim, o Vitinha em terceiro lugar não faz sentido. Não achei ele o terceiro melhor jogador do mundo. Desculpa. Sei que tem torcedor aí do Porto que vai ficar chateado, mas pra mim o fato é que o Vitinha não deveria estar no terceiro lugar da Bola de Ouro. Aí o quarto lugar, Mohamed Salah, o egípcio do Liverpool. Cara, eu achei uma temporada de altos e baixos. Ele começa a temporada mal e depois ele se reencontra, começa a bater recorde atrás de recorde. A verdade é que pra mim essa temporada consolida o Salah como o melhor jogador da era Premier League, ou seja, desde 1992 pra cá no futebol inglês, considerando, é claro, o calendário nacional. Os feitos que ele atinge pelo Liverpool são muito marcantes. Ele está competindo para ser o maior artilheiro e o maior garçom da história da competição. Quer dizer, é uma loucura. Ele ostenta feitos enormes. E eu achei que quarto lugar tá até justo. Só que assim, de novo, como o Vitinha ficou em terceiro, fica um asterisco negativo. Se o Salah fica em terceiro ou em quarto, mas aí, por exemplo, o Rafinha tá em terceiro, o Salah tá em quarto, eu acho que dificilmente o pessoal debateria tão negativamente. Mas o Vitinha, cara, eu acho que ele quebra esse equilíbrio. Então, pra mim, ficou injusto pelo Vitinha. Mas o Salah em quarto, não achei nenhuma loucura. Eu acho que é justo, é um jogador que tá performando de acordo com isso. E tá tudo certo. Eu acho que tá bem premiado aqui em quarto lugar o Salah. E aí vem a minha principal discordância, que é o Rafinha em quinto lugar. O brasileiro do Barcelona, o ponta, né, enfim. Cara, uma temporada de mais de 50 participações em gols. Salvo engano aqui, mais de 20 participações em gols só na Champions. Ou seja, uma temporada altamente decisiva. A campanha de semifinalista do Barcelona passa diretamente pelos pés do Rafinha. Eu concordo que o Yamal foi o jogador mais decisivo, mas o jogador que mais produziu em volume de jogo foi o Rafinha. Isso é fato. Então, cara, quinto lugar para um cara como esse, eu achei injusto. O Rafinha merecia top 3. Simples assim. Jogadores como o Rafinha trazem um impacto enorme pro jogo. Não tem como você negar. É o que eu volto a dizer, tô falando aqui no vídeo inteiro sobre isso. É a quebra de critérios, né? Porque assim, uma hora você priorizou muito a questão dos números, do desempenho, assim, estatística individual, e noutra você ignora por completo. Então, no caso do Rafinha, é isso. Colocaram outras coisas acima disso, e aí, cara, ele fica prejudicado por isso. Na minha opinião, houve ali uma falta de critério. E não tem como deixar de perceber que há um certo preconceito com os jogadores brasileiros, especialmente aqueles que são da etnia de cor de pele mais escura. O Vinícius, no ano passado, sofreu muito com isso. Teve, teve votante, aliás, na Bola de Ouro, dizendo que o Rodri merecia porque era um cara que fez faculdade, porque era um cara mais educado. Ou seja, em meias palavras, dizendo o seguinte: o cara é branco e me agrada, o outro é negro e não me agrada. Então, não tem como negar que existe muito isso. É uma votação que pega jornalistas do mundo todo, né? Então, assim, não tem jeito. Não tem como ter uma pluralidade, uma coisa certa. Assim, todos eles vão ter um critério justo. Não tem como. Então, eu penso que o Rafinha e o Vinícius sofrem muito com isso. O Vinícius, daqui a pouco eu falo sobre, tá bem lá embaixo, né? Mas, enfim. E aí, em sexto lugar, perdão, temos mais um representante do PSG, que é o lateral direito marroquino Achraf Hakimi. Cara, eu achei uma boa temporada do Hakimi, inclusive pela seleção dele também. Fez uma boa campanha nas competições que disputou. Pelo PSG foi decisivo também, fez gols importantes,
Fez gol na final da Liga dos Campeões também. Então, cara, é um jogador que eu acho que não tem como deixar de fora do top 10. E eu acho que sexto lugar tá bom também. Não tem por que reclamar. Eu acho que, como o cara que fez parte do time campeão, a lógica costuma ser essa. Aqueles anos do Real Madrid campeão, por exemplo, você tinha muitas vezes os jogadores ali no top 10. Você tinha o Casemiro no top 10, você tinha o Marcelo no top 10. Então, cara, não tem nada demais. Eu acho que faz parte. Jogadores que contribuem para um desempenho de uma equipe vencedora merecem estar ali. Não tem problema nenhum com isso. O Hakimi é um jogador craque da bola, pra mim. É titular em qualquer equipe do mundo. É o melhor lateral direito do mundo nesse momento. Não tem muito debate quanto a isso. Eu acho que tá muito bem premiado ele ali em sexto lugar. Sétimo lugar, acho que pra ele mesmo a grande decepção, mas pra mim tá muito justo. Kylian Mbappé, do Real Madrid, do atacante francês. Cara, é uma temporada de altos e baixos, principalmente baixos, pro nível Mbappé. Pela seleção francesa são mais baixos do que altos. Pelo Real Madrid é uma temporada de adaptação, né? Foi a primeira temporada dele lá nos merengues, sob o comando do Ancelotti, enfim. Então, considerando apenas o agosto a agosto, foi uma temporada de entendimento desse novo cenário em que ele está inserido, desse novo contexto. Mas eu acho que até foi mais positivo do que negativo, porque ele assume o protagonismo da equipe totalmente. Ele rouba esse holofote que era do Vinícius Júnior e toma conta do time. O Real Madrid faz uma campanha até honesta na Liga dos Campeões. Eu acho até que o Mbappé foi o grande cara do PSG na Liga dos Campeões e nas demais competições que disputou também. E acho que sétimo lugar tá de bom tamanho. É claro que assim, a gente espera muito mais do Mbappé, mas não é como se fosse uma coisa vexatória. Eu acho que o Mbappé em sétimo lugar tá bem premiado, representando ali o Real Madrid no top 10 e representando o futebol francês, né? A gente tem aqui jogadores que tanto jogam na França quanto são franceses, né? A gente teve até agora aqui o Dembélé e o Mbappé no top 10, os dois franceses, e a gente teve o Dembélé, o Vitinha e o Hakimi como representantes do futebol francês até agora, e a gente ainda vai fechar o top 10 com mais outros representantes. E levando em conta também que o Mbappé há pouco tempo estava no PSG, então assim, são coisas que mostram como o bom momento do clube talvez até eleve o critério da votação para jogadores que estão envolvidos. Tem outro jogador aqui no top 10 que entra nesse caso, na minha opinião. O oitavo lugar para mim, Cole Palmer. O Cole Palmer, para mim, eu acho que ele é a exceção de todas as regras desse top 10, porque diferente de todos os que eu falei até agora, exceto o Salah, ele não tem nada a ver com o futebol francês ou com o Barcelona. E, diferente do Salah, ele não tem uma temporada que, digamos, se corrobora por títulos, né? O Salah venceu taças com o Liverpool na temporada. O Cole Palmer venceu a Conference League e o Mundial de Clubes, nesse contexto todo. Porém, cara, a Conference League não é uma competição que você deva levar em conta numa votação de bola de ouro, né? Você não vai levar em conta o melhor jogador de um time de Conference League para ser o bola de ouro. Inclusive, o Cole Palmer não foi o melhor jogador do Chelsea na Conference League. Ele fez apenas 2 gols na campanha, que foram na final, na grande decisão, né? Então, assim, não é pela Conference League. E no Mundial ele até foi bem, mas, assim, não é também pelo Mundial. Ele tem uma campanha até modesta em números no Mundial. Definitivamente é pela Premier League. E eu acho um voto até muito polêmico, porque o Palmer teve uma primeira metade de temporada até que boa, com bons números, com boas performances, goleadas, hat-trick, poker e tal. E a segunda metade foi bem discreta. Foi uma segunda metade de temporada em que o nível caiu bastante, assim como todo o time do Chelsea. Eu acho que houve ali talvez uma solidariedade nesse voto, de entender que apesar dos números terem caído, o desempenho do Palmer se manteve. E eu concordo com isso. Eu acho que, de fato, ele merece estar no top 10. Mas é um voto impopular. Eu acho que a maioria dos jornalistas comprou uma briga, realmente, porque o torcedor comum com certeza vai bater no Palmer. Eu vi gente falando que o Saka merecia estar lá, eu vi gente falando de outros nomes, enfim, Harry Kane, a gente vai entrar nele depois. Mas, cara, pra mim tá muito bem premiado, acho que o Palmer merece estar ali. Não tem muito pra onde correr. O Palmer é um jogador que fez um nível muito alto na temporada, que, cara, fez o Chelsea parecer bem melhor do que realmente é. E continua fazendo isso na atual temporada também, né? É um jogador que eleva o nível do elenco de uma forma absurda, mas que sei que vai haver uma discordância muito grande, não tem nenhum problema com isso. O nono lugar é mais um jogador que eu falei, como o caso do Mbappé, que estava há pouco tempo no PSG, que na verdade agora está no futebol inglês, portanto é o terceiro representante da Premier League, né? Falamos de Mohamed Salah, falamos de Cole Palmer e agora nós temos o Gianluigi Donnarumma do Manchester City, recentemente contratado, não fez nem 5 partidas pelo Manchester City. Então, o prêmio é totalmente pela performance dele pelo PSG. Ele, inclusive, foi o vencedor do prêmio Copa para melhor goleiro, superando nomes como Bono, enfim, como Alisson, do Liverpool. E assim, cara, nono lugar para mim tá ótimo. O Donnarumma fez uma temporada realmente muito boa.
muito decisiva, foi pivô das conquistas do PSG, tanto na Champions League, quanto no Campeonato Nacional, quanto na boa campanha também do Mundial. Então acho que justo que seja assim, cara. O Donnarumma merece estar no top 10, entregou nível suficiente para isso. Nas competições que ele disputou com a Itália também, foi bem, não teve nada de ressalva negativa. Então acho que tudo dentro da justiça, muito bom pro Donnarumma e pro PSG e pro Manchester City. Tudo isso, valoriza tudo isso que aconteceu, todo esse trabalho que foi feito e que vem sendo feito, né? Porque, não sei se por sorte dá pra dizer, mas o City ganha um representante seu no top 10 da Bola de Ouro. Afinal de contas, se fosse fazer pelo que ganhou na temporada passada, não teria tido ninguém, né? Nem o Haaland, nem o De Bruyne, nem ninguém estaria no top 10, então Donnarumma salva a pátria de última hora. E fechando o top 10, a gente tem mais um representante do PSG. Ao todo aqui, nós temos 4 representantes do PSG. Considerando Mbappé e Donnarumma, seriam 6 envolvidos com o PSG. E no caso, é o lateral esquerdo português Nuno Mendes, de apenas 22 anos de idade, muito novo, e que tem um nível altíssimo de futebol. E que ganhou a Nations League por Portugal, além de todas as conquistas que teve aí pelo PSG, sendo pivô em todas elas, cara. Titularzaço, e é o melhor lateral esquerdo do mundo. O PSG hoje tem a melhor dupla de laterais do mundo. Tem o melhor lateral esquerdo do mundo e o melhor lateral direito do mundo. Pra mim não é um debate, tá? E aí, cara, mostra o nível que esse time tem. O elenco foi, assim, selecionado a dedo e foi certeiramente montado, tá? Então, assim, cara, é raro até você ver uma dupla de laterais no top 10 da Bola de Ouro. Não lembro se isso aconteceu recentemente. Aquele Real Madrid, acho que não chegou a ter o Carvajal no top 10, enfim. O Barcelona também não lembro se chegou a ter o Sérgio Roberto no top 10. Pensando assim naquelas máquinas, né? Talvez o Liverpool com Robertson e Alexander-Arnold, não sei. Mas o PSG conseguiu. E aquilo, cara, é uma falta de critério, se você pegar no macro da coisa, porque normalmente vinham priorizando por números. E não que os números do Nuno Mendes sejam ruins, mas tem laterais com números melhores. Então, assim, o Grimaldo, por exemplo, é um cara que poderia estar nesse top 10 se fosse unicamente por números. Mas acho justo que seja o Nuno Mendes, tá no alto nível, tá vivendo um bom momento, fez uma grande temporada, tudo se encaminha para mais uma outra, e achei justo. E aí a gente chega no top 20. E aí são alguns nomes que poderiam estar ali no top 10, que o debate é forte e é justo em alguns casos, mas que eu, como falei, acho que tirando o Vitinha no top 3, não modificaria muito esse top 10. Nosso 11º melhor do mundo, Pedri do Barcelona, da seleção espanhola. Cara, temporada boa do Pedri, eu achei que teve momentos assim que ele realmente foi protagonista da equipe. Isso numa equipe que tem Yamal e Rafinha e Lewandowski, né? Então, assim, é muito bacana, né? O Pedri, um alto nível que ele tem tido aí pela equipe do Hansi Flick. Acho que top 11 está de bom tamanho. Não acho que ele fez uma temporada totalmente protagonista. Em números, naturalmente, pela posição em que ele atua, ele vai ficar devendo. E é engraçado porque a gente tem aí 2 jogadores que emulam jogos muito parecidos, que são o Vitinha e o Pedri, que são esses segundo volantes que são de quebra-linha, com drible, com passe e tal. E o Vitinha, na minha opinião, fez uma temporada muito acima, sobressaiu em relação ao Pedri, mas eu não vi, digamos, uma distância que justificasse praticamente aqui 9 posições de distância na Bola de Ouro. É claro que é um contexto que não depende somente deles, tem outros jogadores envolvidos nesse bolo, mas o meu olhômetro meio que teve uma divergência nesse caso, não sei dizer muito bem. Mas achei que o 11º tá legal, e é mais um representante do Barcelona, que a gente já teve Yamal, já teve o Rafinha e agora o Pedri. 3 representantes do Barcelona até agora no top 20. 12º melhor do mundo, mais um do PSG, Kvicha Kvaratskhelia. Ele que fez um grande ano pela Napoli em 23 e 24. Em 24 e 25 foi para o PSG com o objetivo de continuar sendo protagonista e não conseguiu. O protagonismo foi todo do Dembélé, mas ele teve momentos muito bons na temporada, jogou muita bola, decidiu muitos jogos, teve gol na final da Liga dos Campeões, teve gols decisivos no Mundial também. O Kvicha, cara, eu acho que ele poderia estar mais em cima nessa lista aí. Por exemplo, eu acho que talvez o Nuno Mendes não tenha jogado mais bola que o Kvicha. Eu acho que o Kvicha decidiu mais jogos do que o Nuno, ainda mais se considerar um pouco do recorte da Napoli, né? Mas, beleza, eu acho que 12º tá bem colocado. Não é nenhuma tragédia, eu acho que tudo certo. Agora, um debate forte, e que eu entro nessa guerra. Harry Kane, 13º colocado, o atacante inglês do Bayern de Munique. Cara, uma temporada de mais de 50 participações em gol, e o cara não ficou nem no top 10. Aí você me pergunta, poxa, mas quem você tiraria desse top 10?
Então, eu acho que o Palmer é um elo fraco. Como eu falei, fez uma temporada de altos e baixos. O Donnarumma, como goleiro, acho que pode estar no top 10? Pode, mas será que é uma coisa obrigatória? Será que ele definiu mais os jogos pro time dele do que o Harry Kane com 50 participações a gol? O Nuno Mendes, eu volto a dizer, talvez seja um cara ali que pudesse cair um pouco de posição, sei lá. Assim, não é uma tragédia, eu acho que o Kane não fica insatisfeito nem nada, né? Mas, cara, podia estar mais em cima. Acho que o Kane fez uma temporada pra até mesmo brigar pela bola de ouro. E não foi levado em conta dessa forma pela votação aí dos jornalistas. Então, enfim. 14º, Désiré Doué. Esse é um voto polêmico. É mais um representante do PSG, né? Então a gente tem 2, 3, 4, 5, 6 representantes do PSG. Considerando Mbappé e Donnarumma, são 8 que estiveram recentemente no PSG. Cara, o Doué foi reserva na maior parte da temporada do PSG. Um reserva frequentemente utilizado e até titular na final da Champions. Mas um reserva. Isso é fato. Então, cara, assim, é complicado de, sei lá, dar uma certeza sobre esse voto. Jogou muita bola, eu acho que, cara, tem que estar por aqui também no top 20, mas 14º na frente de muita gente aqui que eu acho que ele não jogou mais bola, tá? Mas assim, eu acho que é isso. Top 20 ele tem que estar. Ele jogou muita bola, sim. Foi decisivo na reta final de Champions, inclusive na final, então não tem muito pra onde correr. O fato é que a polêmica existe porque tem muita gente atrás dele que eu acho que poderia estar na frente. Eu vou entrar em alguns deles aqui logo mais. Inclusive, esse 15º aqui, que é o Gyökeres, Victor Gyökeres, que atualmente é do Arsenal, mas que está aqui pelos feitos dele pelo Sporting na última temporada. Foi o artilheiro da temporada, foram mais de 50 gols marcados pela equipe portuguesa, juntando Liga Nacional, Liga dos Campeões. Cara, fez gol no Manchester City, decidindo o jogo contra uma equipe que era a atual campeã da Liga dos Campeões, né? Enfim, perdão, que era recentemente campeã, né? Enfim, na penúltima temporada. Assim, cara, eu entendo que só gol não é o suficiente pra poder colocar o cara lá em cima. Mas o Joker teve performance também, né? Eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais acima. É o que eu falo, o Désiré Doué, eu acho que não fez uma temporada no todo que merece colocar ele acima do Gyökeres. Eu entendo que o campeonato português é um nível abaixo das ligas europeias e há um entendimento quase que consensual sobre isso. Raramente você vê um cara da liga portuguesa lá no topo da bola de ouro. Acho que o último que teve esse feito foi o Deco, e nem lembro se foi pelo Porto ou pelo Barcelona, então fica até essa dúvida aqui na minha cabeça. Mas é isso, cara. O Gyökeres fez uma boa temporada. Eu acho que o único debate é realmente em cima, por exemplo, do Doué, enfim, talvez do Pedri, mas eu acho que 15º não tá de mau tamanho pra ele, não. Agora, o 16º colocado, eu acho que tá de mau tamanho, que é o Vinícius Júnior do Real Madrid. Cara, brasileiro, né, enfim. E eu acho que tá muito mal colocado. O Vinícius teve uma grande temporada pelo Real Madrid, uma temporada decisiva, com gols, com assistências. Não foi campeão da Liga dos Campeões, tudo bem. Mas eu acho que 16º, atrás de nomes como o Doué, como o Gyökeres, enfim, eu fico um pouco incomodado. Eu acho que ele teve, assim, momentos muito decisivos no que tange a talento. Assim, não deixou a desejar, jogou muita bola, fez muitos gols, temporada mais uma vez artilheira dele pelo Real Madrid. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que 16º ficou muito pouco pro Vini, inclusive porque ele segue no alto nível de performance. Ele já iniciou a temporada mostrando o mesmo nível que ele estava na última. Então, talvez o que faltou em números sobrou em performance. O Vini teve muita performance. Então, eu não acho que 16º tá de bom tamanho para ele. Mas, enfim, é aquilo. Também não acho que tá um fim do mundo. Eu acho que é uma temporada de queda coletiva do Real Madrid. E o Vinícius passa muito por isso também. Não só ele, como todos os outros. Mas ele também. Então, eu acho que faz parte. Eu acho que é um pedágio que tem que ser pago. Entender que, assim, ele caiu de nível junto ao time. Então, 16º acaba sendo até coerente dentro dessa leitura aqui. 17º, Robert Lewandowski, o polonês do Barcelona. É um goleador nato, um veterano, um brocador danado. Muito além disso, um jogador muito técnico. Mas eu acho que é uma temporada assim que não foi brilhante. Foi goleadora, foi artilheira como costuma ser, mas não foi brilhante. Não foi decisiva, por exemplo. Não garantiu grandes avanços na Liga dos Campeões. Os grandes avanços foram patrocinados principalmente pelo Yamal e pelo Rafinha. Então eu acho que 17º tá de bom tamanho porque é aquilo. Ele teve números. Ele tem que estar no top 20. Mas acho que não tão acima assim. E eu acho que 17º tá de bom tamanho. O 18º, o Scott McTominay da Napoli, o escocês meio-campista. Cara, uma grande temporada, uma temporada subestimada dele, que foi artilheiro da Liga Italiana, sendo quase que um segundo volante ali.
e foi líder da Napoli nessa conquista italiana. Não tem muito o que falar, eu acho que tem que estar no top 20, tem que representar a Napoli, sim. Tem que ter alguém representando a equipe italiana. E eu acho que ninguém é melhor do que ele. Eu acho que ninguém personifica melhor o desempenho dessa equipe do que ele. Então eu acho que está muito justo ele no top 20, não tem muito para onde correr. O 19º colocado, o meio-campista João Neves, português, também do PSG. Eu acho que esse é o voto mais polêmico, porque eu não acho que o João Neves jogou mais do que grande parte daqueles que ficaram de fora do top 20. Eu vou entrar neles depois aqui. Assim, o João Neves é um bom jogador, eu gosto muito dele, ele é titularzíssimo desse PSG, não tenho dúvida disso. É um dos pivôs, assim, no que tange a importância da equipe. Só que para ser top 20 do mundo, cara, eu acho que é um nível de importância muito acima. Então, assim, eu acho que esse meio-campo do PSG já estava bem representado com o Vitinha. E levando em conta, por exemplo, que o Dembélé também atuou muito mais como um meio-campista, né? Como um camisa 10, por esse PSG. Então eu não acho que precisava ter mais um representante do meio-campo no top 20. Até porque tem mais um representante do meio-campo no top 30. Quer dizer, quase que o 11 inicial do PSG tá aqui nessa premiação. Tirando o Marquinhos e, enfim, o outro zagueiro, né? Enfim, cara. Então, assim, eu acho que é um exagero. Sabe? Eu acho que é um exagero. João Neves não deveria estar aqui, na minha opinião. Mas, enfim, tem muito o que fazer, né, cara? Tá aqui já. Não acho que ele não merece estar no top 30, mas top 20 eu acho que é um pouco acima. E tem muita gente, cara, que ficou de fora do top 20 por conta desse voto em cima do João Neves. Então, a injustiça maior, na minha opinião, fica em cima disso. O top 20 é o Lautaro Martinez. Cara, o Lautaro, vamos lá, em números, muito bem. Em desempenho, assim, foi bem. Mas falhou quando a Inter precisou dele. É simples assim. O Lautaro não foi suficiente para a Inter de Milão avançar de fase e passar do Barcelona na Liga dos Campeões. Foi uma campanha heróica de semifinalista. O Barcelona não era uma equipe... Não, perdão, falei besteira. Rebobina. A Inter passou do Barcelona. Não foi suficiente para a Inter competir com o PSG na final da Liga dos Campeões, tá? Assim, o Lautaro, cara, ele fez uma temporada artilheira, muitos gols e tudo mais. Mas quando a coisa importou mais, deixou a desejar. Foi finalista também da Copa da Itália e perdeu também. Então, assim, é muito complicado, cara. Ele foi o grande cara da Inter de Milão, que foi uma equipe competitiva, sim, mas no momento decisivo derreteu. Será que ele merecia ficar de fora do top 15, por exemplo? Não sei, cara, mas do top 20 com certeza não. Do top 20 eu acho que ele merecia estar, sim, porque jogou muita bola, tem números pra isso, teve desempenho pra isso. Pra mim só faltou o que decisivo dele. E aí acho que é justo que ele fique um pouco mais abaixo, sim, fechando então aí o top 20. Top 21 agora, top 30, né? Vamos aqui pro 21º. Serhou Guirassy, né, o senegalês do Borussia Dortmund. Cara, não vou mentir, assim, o Guirassy pra mim, cara, estar no top 30 da Bola de Ouro é uma surpresa positiva, porque assim, o Guirassy pra mim não teve uma temporada tão brilhante assim, mas teve momentos muito decisivos e carregou o Borussia Dortmund para coisas grandes na temporada, para avanços de fase decisivos e tal. Então assim, cara, eu achei legal que consideraram isso, talvez o impacto dele na equipe, né? Tiveram essa leitura muito além do resultado e do número. Então achei bacana. Eu acho que ele merece estar no top 30, tá? Apesar de eu entender que tem gente que ficou de fora e que o Guirassy talvez tenha roubado essa vaga entre muitas aspas, mas ele tá no top 30, não acho nenhuma loucura e nenhuma injustiça. Top 22, o Alexis McAllister do Liverpool. Aí eu acho uma loucura. Eu não acho que o McAllister jogou nesse nível de estar no top 30 do mundo. Fez uma boa temporada pelo Liverpool, jogou muita bola. Seleção argentina também, mais uma vez, ele jogou bem. Como é de costume, é um cara que costuma sempre entregar pela seleção. Mas top 30 do mundo eu achei um pouco exagerado. Eu acho que até no próprio Liverpool tem outros jogadores que poderiam ter estado nesse top 30 e que não. O McAllister, mas tá tudo bem. Não tá mal entregue o prêmio, não. Mas eu acho que, por exemplo, o Gravenberch poderia estar nesse prêmio. Talvez, sei lá, o Luiz Dias, que teve pelo Liverpool na última temporada, poderia estar também brigando por esse prêmio. Mas, nenhuma loucura, eu acho que faz parte. Jogou bola, sim. Na minha opinião, não estaria no top 30, mas não é nenhuma loucura, nenhuma aberração. Top 23, Jude Bellingham do Real Madrid. Eu vou falar, eu achei um voto justo. Ele joga muita bola, tá bem pela Inglaterra, tá bem pelo Real Madrid, mas teve uma queda gritante de nível técnico na segunda metade da temporada. A primeira metade ele estava arrebentando com muitos números, até como um centroavante, muitas vezes, pelo Carlo Ancelotti. Segunda metade da temporada esse protagonismo cai um pouco, e aí, cara, eu acho que ele acaba caindo num marasmo também. Mas joga muita bola,
não pode ficar de fora do top 30. É um jogador que tem um refino técnico muito grande, uma capacidade decisiva tão grande quanto, e é o grande nome da Inglaterra, na minha opinião, para a Copa do Mundo. Então, cara, tem que estar no top 30, não tem pra onde correr. Tá muito bem entregue aqui esse 23º lugar pro Jude Bellingham. E aí o 24º é o último representante do PSG nesse top 30. Eu vou só recontar aqui. Tivemos Dembélé, Vitinha, Hakimi, Donnarumma eu vou colocar, porque foi pelo que ele fez no PSG, enfim. Nuno Mendes, Kvaratskhelia, Doué, aliás, João Neves e agora o Fabian Ruiz. Ou seja, tivemos 9 representantes do PSG, quase o 11 inicial. Literalmente só faltou a dupla de zaga. Então, enfim. E aí o Fabian Ruiz ele teve uma temporada muito boa. Em números, foi inclusive melhor do que a do João Neves, que ficou em 19º, tá? E aí, realmente, cara, eu acho que é 6 por meia dúzia, assim. O João Neves, o Ruiz, assim, são coadjuvantes do verdadeiro astro desse meio campo, que é o Vitinha, que eu acho que merecia estar no top 10, sim. Joga muita bola o Fabian Ruiz, cara, jogadorzaço, completo, decisivo, defensivamente vai muito bem, meio campista moderno mesmo, e que, assim, ele vivia um momento muito bom pela Napoli, lá em 2020, 2021, ele teve uma queda técnica bem grande e tal, e se recuperou. Assim como o Dembélé, ele se recuperou. A carreira dele voltou a ser o que era antes, e tudo aquilo que se esperava que ele fosse ser, tá aí o cara agora nos 30 melhores do mundo. Então, merecidíssimo o Fabian Ruiz. Parabéns aí pela 24ª colocação. O 25º colocado é o cara que eu acho que divide esse protagonismo da Inter de Milão juntamente ao Lautaro Martinez, que é o Denzel Dumfries, o lateral direito holandês, que pela Holanda, cara, eu acho que também tem jogado muita bola, às vezes até como zagueiro. E assim, não acho injusto ele ficar dentro do top 30, mas eu não achei uma temporada muito brilhante dele. E eu não acho injusto quem critica ele ter estado no top 30. Eu acho que o Dumfries é um jogador que, assim, ele agrega muito, é um jogador de sistema. Eu acho que merece estar no top 30, sim, mas que não enche tanto aos olhos. E cabe um argumento de dizer assim, ele é tão decisivo assim para o próprio time e para a própria seleção, pra gente poder dizer que ele tá nos 30 melhores do mundo. Enfim, é um debate que tem que acontecer. Mas, cara, é o segundo melhor lateral direito do mundo. Não por acaso tá aqui nessa lista, né? O primeiro é o Hakimi, que também tá aqui nessa lista. Então, não acho injusto, mas entendo os argumentos. O 26º, aí é o principal ponto de discordância que eu tenho nessa lista. O segundo principal é na 28ª. Erling Haaland, atacante norueguês do Manchester City. Cara, sei que o City teve uma temporada de queda técnica brusca, gritante, não tenho dúvida. Mas o Haaland de fora do top 20, pra mim, é um erro. A bola de ouro, ele não pode estar tão distante dela, cara. A temporada que ele fez em números é absurda, é expressiva. Ele mais uma vez foi artilheiro da competição nacional, brigou gol a gol pela artilharia da Liga dos Campeões. Então assim, cara, é difícil você normalizar esse cara fora do top 20, por exemplo. É muito difícil. E aí o que eu falo? Você tem ali o João Neves, você tem ali o Desiré Doué, você tem ali, por exemplo, até o Gyökeres, por exemplo, né? Você tem o próprio Lewandowski também, o próprio Lautaro. Cara, o Haaland, pra mim, jogou mais bola que esses caras. Simples assim. Mas, enfim, tem muito o que fazer. Eu acho que não tá mal entregue, eu acho que tá no top 30 é um feito e tanto, mas o Haaland, pra mim, merecia estar no top 20. Top 10 eu concordo que não, porque aí você tem outros nomes ali, um outro nível de brilho, mas top 20 eu acho que ele merecia estar. 27º, Declan Rice, volante do Arsenal e da seleção inglesa. Temporada boa do Rice, assim, tem muito que pontuar. A temporada dele foi até bem inconstante, porque tem momentos e momentos. Definitivamente, ele tem o ponto alto da temporada na Liga dos Campeões, em que ele marca os 2 gols de falta contra o Real Madrid. Acho que tá no top 30, tá bem entregue, assim. Mas aí, de novo, vai ficar na dúvida, porque tem gente abaixo dele que eu acho que poderia estar acima dele, que entregou mais do que ele, na minha opinião. A gente vai debater aqui agora. E aí logo o 28º, que é o Virgil van Dijk, que é o único zagueiro dessa lista, portanto o melhor zagueiro do mundo. Aí você quer me dizer que o melhor zagueiro do mundo tem que estar na 28ª colocação? Você colocou até goleiro na frente dele. Você tem 3 laterais à frente dele. Você tem volantes, você tem um monte de gente. O melhor zagueiro do mundo, um cara que foi decisivo em gols também na temporada, tanto pelo Liverpool quanto pela seleção holandesa. Esse cara é o 28º melhor do mundo. Ele não merecia estar no top 20. Eu fico desacreditado disso. Eu acho que foi um pedágio muito grande com o PSG e com o Barcelona, que consumiu demais as vagas. Eu acho que o Van Dijk poderia estar nesse top 20. Mas, de novo, estar no top 30 é um feito e tanto. Tem muito do que reclamar. 29º, Florian Wirtz, meio-campista alemão do Liverpool e da seleção alemã, obviamente.
é mais um representante do Liverpool, ele e o Van Dijk ali, né, figurando para representar os Reds, sendo que o Wirtz, com certeza, é pelos feitos que ele teve pelo Leverkusen na última temporada, mais uma vez ele nos melhores do mundo. Assim, o Wirtz é um caso à parte, ele joga muita bola, todo mundo sabe. Falando da última temporada dele, foi uma temporada muito boa, mais uma vez, carregando o Leverkusen para coisas relevantes ali, mas é um mercado menor, então não tem para onde correr. Agora no Liverpool ele vai ter a oportunidade de brilhar ainda mais, ainda é muito novo, tem chance de se desenvolver, tá tendo um começo devagar de temporada, então para a próxima bola de ouro pode ser que ele nem esteja nos 30, mas para os próximos anos é um cara para ficar de olho, tem talento e tem condição de performar muito bem. E fechando o top 30, temos o Michael Olise, francês do Bayern de Munique, meio campista, ponta, enfim. E aí também é uma grande discordância que eu tenho, porque o Olise teve, além de números, performance e conquista coletiva. O Olise, por exemplo, foi o segundo artilheiro da temporada do Bayern de Munique, atrás do Harry Kane, e foi o garçom da temporada também. E fez uma boa temporada pela seleção francesa também. Então, eu fico na dúvida se ele não merecia estar um pouco mais acima. Eu vou bater na mesma tecla. Será que ele não cabe no top 20? A gente tem o Desiré Doué, a gente tem o Gyökeres, a gente tem o Lewandowski, a gente tem o João Neves, a gente tem o Lautaro Martinez. Será que ele não tá melhor do que esses caras? Ele ser o último do top 30, será que tá justo? Mas eu volto sempre a ver o copo meio cheio. Eu acho que você estar no top 30 é positivíssimo pra sua carreira, não tem pra onde correr. Então assim, tudo isso aqui que eu tô pontuando, cara, são opiniões e tal, mas longe de reclamar desses caras, assim, tá? Você tá no top 30 de melhores do mundo, é um feito absurdo. O Vinícius está na 16ª colocação, é um feito absurdo. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Então, assim, cara, é isso. Eu acho que, dando uma conclusão aqui pra esse vídeo, parabéns a todos os 30 que ficaram nos melhores do mundo. Não tem muito o que falar, é um feito enorme. E eu acredito que isso mostra que também a geração tá passando. A gente teve pouquíssimos veteranos nesse top 30. Acima dos 30 anos aqui, eu vou falar de cabeça, tá? Temos aqui o Mohamed Salah, temos aqui o Harry Kane, temos aqui o Robert Lewandowski, se eu não me engano o Lautaro tem 30 para 31 também. Temos aqui... é isso basicamente. E o Van Dijk, né, do Liverpool. Então, 4 nomes aqui praticamente. O restante todo com 28 anos para menos. E temos muita gente nova aqui, né? Temos o Wirtz com 21 anos, temos o Haaland com 23, temos o Mbappé com 26, o Vinícius com 24. Então, cara, o Doué com 19, o Yamal com 18, o Vitinha com 24. Então, pô, assim, é isso, cara. A geração tá renovando. A gente tá num momento de transição entre as gerações. A gente já não vê mais o Messi no top 30. Eu acho justo, inclusive. A gente já não vê mais o Cristiano há algum tempo no top 30, né? Enfim, Neymar também já se foi, Griezmann já se foi e tal. Então, aqueles velhos nomes começam a ir embora. A gente começa a se acostumar com novos nomes e perceber que tem alguns caras aqui que são igual o Vinho, né? O Lewandowski, o Harry Kane, o Van Dijk, que estão, cara, vivendo o auge da carreira deles. O Salah também, depois dos 30, que estão ali figurando frequentemente na premiação de Bola de Ouro. Então, parabéns a todo mundo. É só triste ver o Brasil pouco representado. A gente teve apenas o Rafinha e apenas o Vinícius. Eu acho que, por exemplo, o Marquinhos poderia estar nesse top 30. Foi capitão do PSG na conquista da Champions League, por que não? Fez uma boa temporada, não acho que seria nenhuma loucura ele estar nesse top 30. O Bruno Guimarães fez uma boa temporada pelo Newcastle, por que não? Não poderia estar também aí nesse top 30, enfim. E vamos ver o que a próxima temporada reserva, o que a gente pode esperar. A gente tem outros brasileiros iniciando em alto nível, temos o Andrei Santos, temos o Richarlison, temos o Estevão, então torcer que a gente tenha mais brasileiros representados nesse top 30. E acredito eu que não tenham aqui grandes feitos além desses para poder comentar, né? A gente não tem nenhum cara fora das grandes equipes aqui nesse top 30, então acho que a equipe menos badalada aqui desses que estão aqui no top 30 talvez seja a Napoli do McTominay. E de resto, talvez o Borussia Dortmund do Guirassy, né? Enfim, de resto, acho que tá todo mundo muito bem premiado por aqui. Bom, eu fico por aqui, obrigado pela sua audiência, um vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que é importante pontuar com muito carinho tudo isso aqui que aconteceu, tá? Espero que tenha dado para aproveitar bem esse debate, gera também o debate aqui nos comentários e dê sua opinião sobre isso, beleza? Fico no aguardo aqui dessa nossa conversa. Fico por aqui, forte abraço a todos e até a próxima.